Olá, meus amados irmãos, graça, misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todos, amém? Vocês que estão nos ouvindo, amigos, familiares, irmãos em Cristo, irmãos da igreja, eu quero que Deus realmente possa estar dando continuidade das suas ricas bênçãos na vida de cada um de vocês. E nesta ocasião eu quero compartilhar com vocês, falando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Quero falar sobre o caráter. O caráter é este conjunto de traços que podem definir claramente uma pessoa pelo fato dele ser traços que são próprios da pessoa. O caráter não deve ser confundido com uma transmissão aparente. O caráter é próprio da pessoa. Aquilo que ela é o que ela vai demonstrar ser sempre. Ela não vai conseguir ocultar por muito tempo aquilo que ela na verdade é. E até interessante também, me fez lembrar de uma frase da qual Abraham Lincoln, ele chegou a pronunciar certa vez, me parece que em nenhum dos seus discursos. Ele diz que ninguém pode enganar a todos durante todo o tempo. Ele diz que nós podemos enganar a muitos durante pouco tempo e a poucos durante muito tempo, mas ninguém pode enganar a todos durante todo o tempo. Querendo ou não, uma hora ou outra, alguém percebe, na verdade, quem você é. Então, nós não podemos, nós não vamos conseguir falsificar uma imagem durante muito tempo. Agora, tratando-se de caráter, eu gostaria de falar sobre o reconhecimento do caráter na vida de uma pessoa. Amém? Então, nós vamos falar sobre 3 textos bem curtinhos. E cada um desses textos eu gostaria de fazer uma observação sobre a questão do caráter. Amém? E gostaria que você fizesse o máximo de proveito sobre esta mensagem. Vamos orar. Ó Deus e Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo de todo o coração, eu te peço a tua bênção, meu Pai, neste momento, para que nós possamos, ó Deus, compreender melhor a tua vontade, a tua palavra e o ensinamento que está sendo ministrado neste momento. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada a ti, meu Pai, agora e para todo sempre. Amém. Ok, vamos então ao nosso primeiro texto. Se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, do verso de número 15 ao verso de número 20. Diz assim: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. A árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos vocês conhecerão. Amém? Eu quero observar aqui que o Senhor Jesus Cristo ele está dando para nós a oportunidade de perceber sobre a vida de uma pessoa, neste caso aqui específico, o falso profeta. Jesus Cristo diz que ele vem disfarçado. Ele diz como ele se apresenta. Essa palavrinha apresentação é algo fundamental também para que nós possamos reconhecer uma coisa. Como que a pessoa se apresenta? Como nós se apresentamos, como nós nos apresentamos em uma sociedade, como o falso profeta ele se apresenta. É claro que ele vem praticamente maquiado. Aqui o Senhor Jesus Cristo mostra que ele se apresenta como ovelha, mas na verdade por dentro eles são lobos vorazes. Então Jesus Cristo mostra aquilo que na verdade muitas pessoas não conseguem ver, porque julga-se apenas a aparência. É preciso enxergar o conteúdo dentro daquilo que está sendo apresentado. Ver se há harmonia
entre a aparência e o que na verdade se encontra dentro. Então Jesus Cristo mostra para a gente sobre essa farsa, né, de um falso profeta. Profeta é aquele que profere, né, que diz sobre a palavra de Deus. E assim nós devemos perceber também quando a pessoa realmente está sendo falsa. Não estou falando de uma pessoa que ela por si só é enganada. Estou falando de uma pessoa que sabe muito bem quem é, está consciente do que faz e o seu objetivo é enganar o outro. Então, esta pessoa, ela não se apresenta com o seu caráter próprio, ela se apresenta fantasiada, como cordeiro. E assim ele mostra para a gente, né, como identificar. Ele dá um exemplo comparando com uma árvore sobre aquilo que está sendo produzido, bons frutos ou mau fruto. Uma árvore ela só pode produzir aquilo que é da própria natureza dela. Assim também nós vamos observar que os frutos vão denunciar o caráter do falso profeta ou da pessoa que é falsa. Por causa de quê? Porque aquilo vem da natureza, vai ser produzido do seu interior e não simplesmente daquilo que está maquiado. Amém? Então, esse daqui é um ponto importante para identificar o caráter de uma pessoa. Você precisa de olhar além da aparência. Você observa o fruto, o resultado que foi produzido, certo? Então, nós vamos falar de uma outra identificação, da qual também que provavelmente associando as três, né, identificações juntas, você vai conseguir perfeitamente perceber sobre o caráter de uma pessoa, certo? Então vamos passar para a segunda identificação. Ok, vamos dar continuidade então, falando sobre esta segunda identificação de caráter. Reconhecendo o caráter pela intenção. A intenção também é um traço moral do qual vai denunciar aquele que é e aquele que não é. Ou seja, vai demonstrar o seu caráter. Esse texto nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos lendo anteriormente, Mateus capítulo 7, do verso 21 até o verso de número 23. Jesus Cristo fala agora sobre a questão da entrada do reino dos céus. Ele diz o seguinte: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônio? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que interessante a gente observar sobre a intenção e como ela é fundamental e pode comprometer a vida de muita gente. Muitas pessoas podem estar enganando e sendo enganadas, porque na verdade podem estar utilizando das coisas de Deus com intenções pessoais e não com intenções de glorificação ao reino de Deus. Tudo aquilo que eu vou buscar para minha própria glória, eu não estou glorificando a Deus. Mesmo que a coisa esteja funcionando, vamos observar o texto que Jesus Cristo apontou. Ele diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Olha, muitas das vezes nós temos que tomar cuidado com a aparência que a palavra traz sobre a vida da gente também. Dizer Senhor é algo muito importante na vida de uma pessoa. Dizer Senhor ou chamar alguém de Senhor
diz aquela pessoa a quem nós nos submetemos, a quem nós respeitamos. E isto sim é um Senhor sobre as nossas vidas. Se eu chamo a Deus de Senhor, mas eu não faço o que Ele manda, eu não tenho Ele como meu Senhor na verdade. E qual é a intenção disso? É uma tentativa de convencer literalmente o Senhor de que eu estava em submissão. Mas a prova de que estávamos realmente, ou que estamos em submissão, na verdade, não é a tentativa de convencer o Senhor com palavras, dizendo o que eu fiz, mas eu tenho que, na verdade, deixar ser reconhecido pelo que eu realmente fiz, pela intenção daquilo que era realmente feito. A intenção não era glorificar a Deus. A intenção aqui era simplesmente obter fama, obter reconhecimento pessoal, mas jamais glorificar a Deus, ou estava fazendo segundo a intenção de Deus. Então Jesus Cristo, ele chamou atenção para isso, dizendo que nem todo que diz Senhor, Senhor, faz a vontade de Deus e entra também no reino dos céus. Jamais isso acontecerá. E agora, é um ponto importante, porque o caráter, ele denuncia a pessoa de forma que aquela pessoa, ela não se deixa levar por alguma proposta de vida fácil. Ou seja, o que seria essa proposta de vida fácil? Seria uma demonstração simplesmente aparente daquilo que é, mas na verdade não é. Então é importante a gente ficar atento em tudo aquilo que a gente faz, né, deve ser realmente, né, transformado em hábito e ser feito com bastante alegria. Às vezes eu estou lavando as vasilhas do almoço ou da janta, ou fazendo alguma coisa às vezes, e aí às vezes vem aquela tentativa da gente procrastinar as coisas um pouquinho. Eu gosto de lavar as vasilhas, logo em seguida também enxugar. E às vezes bate aquele sentimento de mediocridade. Ah, tá bom, lavou? Deixa ali secando mesmo. Mas eu gosto de enxugar. Então, quando eu pego aquilo e enxugo também, eu sinto e percebo que o trabalho realmente ficou completo. Mas se eu deixo por ali mesmo, vem aquele peso na consciência de que aquilo ainda não está certo. Eu tenho que enxugar e guardar no lugar devido, onde fica cada vasilha, né, na casa. Então, assim é feito. Não estou dizendo que você tem que fazer isso também na sua casa, mas estou falando que, para mim, aquilo é uma espécie de mediocridade. Mas agora, de uma forma mais clara, um exemplo é quando nós realmente estamos sozinhos e nós temos a oportunidade de fazer algo ou não fazer algo. Eu vi em certo vídeo algo muito interessante também, que mostrava, né, na beira da estrada, alguém deixou uma barraquinha e com algumas frutas ali. Então os carros passavam e alguns paravam e iam comprar alguma daquelas frutas. Só que naquela barraquinha também havia uma caixinha. E o preço de cada fruta estava justamente ali. E na plaquinha, junto à caixinha também, dizia: deposite aqui o valor do que você está comprando. E se tiver necessidade, pega o seu troco. Ou seja, não tinha ninguém olhando ali aquela vendinha na beira da estrada, mas simplesmente a honestidade da pessoa ia mostrar o caráter dela. Quem ela na verdade é. Ela podia olhar para um lado, olhar para o outro, né, e resolver. Vou pegar, não tem ninguém olhando. Mas a honestidade, ou seja, o caráter, aquilo que na verdade ela é, aquilo a espontaneidade, a natureza dela também, ia sobressair, porque ela realmente iria pagar, depositar o dinheiro na caixinha e pegar realmente o seu troco, se tivesse necessidade de troco, ou quem sabe deixar o troco para aquele realmente que estava vendendo. Então, assim, o caráter pode demonstrar a pessoa boa, como também pode demonstrar ou denunciar a pessoa má. E assim Jesus Cristo mostra. Ele sabe, ele conhece o interior das pessoas. A intenção é fundamental
para que nós possamos reconhecer o caráter. Com qual intenção a pessoa faz ou realiza alguma coisa? Com qual intenção a pessoa se aproxima de você? Isto é fundamental. Então, nós vamos passar para frente e assistir, então, a terceira parte, falando sobre o caráter ainda, dando a continuidade sobre esse tema. Nessa terceira e última observação sobre o caráter, então, eu quero ter um olhar sobre a obra, sobre a resistência do que se constrói uma pessoa. Então, nós vamos observar o reconhecimento do caráter pela resistência da obra de que alguém pode construir. Jesus dá um exemplo interessante de uma obra física. Ele fala sobre a questão do homem, o caráter do homem prudente e o caráter do homem que falta senso. A continuação do texto, do verso 24, Mateus capítulo 7, verso 24, até o verso de número 27, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Então o texto mostra para a gente ali duas pessoas que realizam uma construção na sua vida. Quantas pessoas são prudentes, são pessoas cuidadosas, ao estar realizando algum sonho na sua vida, vão construir algo que seja realmente duradouro, algo que seja talvez vantajoso, porque também enxerga a possibilidade da oposição que vem sobre a sua obra, aquilo que está sendo edificado. No caso aqui, o exemplo de Jesus Cristo mostra sobre uma casa. Uma pessoa imprudente, ela pode estar pensando muito na questão, construir algo barato, algo que não vai precisar de perfurar muito, cavar muito fundo, para poder lançar o alicerce, mas começa a construir talvez a partir do solo, e logo vem chuva, transborda vento, vem tudo isso, todo tipo de oposição e pressão, e imediatamente derruba aquela casa. Assim também é a vida da gente. Se não estiver bem alicerçada, bem estruturada, nós somos pessoas imprudentes, pessoas que se deixam levar pela facilidade das coisas, mau caráter. Mas também podemos ser pessoas prudentes, quer dizer que o nosso caráter, ele pode ser modificado. Nós precisamos trabalhar este caráter, mudar aquilo que na verdade somos, ou seja, se estivermos ruim, mudar para aquilo que é bom, sempre pensando naquilo que é melhor. Mudar, às vezes, hábitos também, são coisas boas na vida da gente, Hábitos que antes prejudicavam, hoje nós trocamos por hábitos que não são mais prejudicáveis. Então, isso tudo é importante na vida da gente. Nós não devemos deixar ser levado por um modo de vida muito fácil, querer, talvez, entrar em coisas erradas nessa vida. Então é importante que a gente possa observar as palavras de Cristo e com elas também aprendermos o que é realmente o caráter do homem. O caráter é aquilo que na verdade ele é
que ele não conseguirá jamais esconder por muito tempo. E se ele é mau ou se ele é bom, ele vai sobressair da mesma forma. Assim como a árvore não vai produzir, né, bons frutos se ela for má, nem a árvore má vai conseguir produzir, nem a árvore boa vai conseguir produzir maus frutos. Assim também nós vamos observar que pelos frutos nós seremos conhecidos. E também nós não podemos nos deixar de enganar, porque clamamos a Deus, clamamos o nome de Jesus, mas se as nossas práticas não estiverem de acordo ou em harmonia com o que a palavra nos diz para que nós possamos fazer, nós também estamos sendo, na verdade, hipócritas, verdadeiras pessoas que fantasiam ou maqueiam ou tentam enrolar o Senhor. Como também seremos pessoas imprudentes se nós não tomarmos cuidado com aquilo que nós realmente estamos pretendendo edificar. Que Deus possa abençoar a sua vida e te fortalecer cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Um abraço.